Olá meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo sobre a Lei de Acesso à Informação para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Estamos vendo com calma a Lei de Acesso à Informação. No último concurso, este assunto estava no edital e como não havia indicação de quais artigos poderiam ser perguntados, como por vezes acontece em direito penal, processo civil, o que eu sugiro que a gente faça é, antes de sair o edital, que a gente possa ver todos os artigos aqui relacionados à Lei de Acesso à Informação. No vídeo passado, nós fizemos uma pequena introdução e também já vimos os artigos 1º e 2º. Agora a gente vai para o artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se, então tem como objetivo, destinam-se aqui tem como objetivo assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Você lembra quais são esses princípios básicos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também com base em algumas diretrizes. Diretrizes aqui você pode entender como orientações gerais, tá? Quais são essas diretrizes? Então, olha só para a gente entender o que está dizendo o artigo aqui. Gente, a Lei de Acesso à Informação, ela vai ser feita e a gente tem algumas coisas para dizer sobre ela. Primeiro, qual é o objetivo da Lei de Acesso à Informação? O que ela garante? Ela garante o direito fundamental à informação. Direito fundamental de acesso a essa informação. Então, só para que você entenda aqui, então qual o grande objetivo da Lei de Acesso à Informação? LAI. Assegurar o... Deixa eu só ver se está gravando, né? Às vezes está gravando, tá? Assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Pois bem, então qual o grande objetivo da lei? O objetivo é esse: assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Prosseguindo no artigo, como que eu vou dar o acesso à informação? Como que essa lei será executada? Então, como eu darei acesso à informação? Como essa lei será cumprida, executada? Aí vem a resposta. Em primeiro lugar, de acordo com a própria Constituição, onde princípios básicos da administração pública. Então, olha só. Primeiro, cumprindo-se a Constituição, em especial o artigo 37, que fala do LIMP, que a gente já sabe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em segundo lugar, atendendo às diretrizes aqui constantes. Que diretrizes são essas? Observância da publicidade como um preceito geral e o sigilo como exceção. Então, quais são aqui constantes? Como a ideia de que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Então, essa é a primeira coisa, publicidade como preceito geral, ou seja, se eu fosse dizer isso de um outro jeito, né? É a regra e o sigilo a exceção. Então, publicidade, preceito geral e sigilo como exceção. Vou até colocar com outra cor. Tá? Outra orientação para cumprir essa lei: divulgação das informações de interesse público, independentemente de solicitações. Ou seja, o que é público, em regra, já deve estar publicado. Me parece uma redundância, mas o que é
de interesse público deve ser sempre publicado, independente, então mesmo que ninguém tenha pedido. Isso me parece relevante. Além disso, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, eu vou prestar as informações usando os meios de comunicação que a tecnologia da informação me traz. Então, as informações serão prestadas usando-se das tecnologias. Além disso, fomento, o que é fomento? Incentivo, tá? Fomento, incentivo ao desenvolvimento da cultura de transparência. Ou seja, incentivo, fomento da criação de uma mentalidade, de uma cultura de que a administração pública deve sempre ser transparente. Então, isso é fomento, incentivo ao desenvolvimento da cultura, da mentalidade de transparência na administração pública. E, além disso, o desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, outra diretriz é necessário que a sociedade realize o controle da administração pública. Controle social. Todo mundo pode ter direito a fazer esse tipo de controle. Ora, porque se é o meu dinheiro, eu tenho direito de saber onde o meu dinheiro está indo. Se é uma entidade pública que recebe dinheiro público, se é uma entidade particular sem fins lucrativos, mas que também recebe dinheiro público, eu tenho direito de saber o que está acontecendo ali. Então essa é a ideia. Então quem trabalha ali, quando entrou, por que entrou, quanto está ganhando, tudo isso são informações. Então, olha só, o objetivo da Lei de Acesso à Informação é assegurar, garantir o direito fundamental de acesso à informação. A própria lei responde a seguinte pergunta: como eu darei acesso à informação? Como essa lei será cumprida? Como essa lei vai ser executada? E aí se colocam duas formas que se somam. Primeiro, eu vou cumprir a Constituição. Lembre-se de que no primeiro vídeo nós até vimos que a própria Constituição já trazia outras indicações, né, do acesso a informações de órgãos públicos, etc. Agora o artigo 3º vem, de fato, enfatizar muito mais isso. Então ele traz, primeiro, cumprindo-se a Constituição, especialmente o artigo 37, que fala daqueles princípios da administração pública. E, além disso, como que eu dou acesso à informação, como que eu cumpro essa lei, também atendendo às diretrizes aqui constantes, como a ideia de que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. O que é de interesse público deve ser sempre publicado, mesmo que ninguém tenha pedido. As informações serão prestadas usando-se das tecnologias. Incentivo ou fomento da criação de uma mentalidade, de uma cultura de que a administração pública deve sempre ser transparente. Então as coisas devem sempre ficar de modo claro sobre todos os aspectos. E, além disso, é necessário que a sociedade realize também o controle da administração pública. Isso a gente chama de controle social. Lembre-se, né? A gente tem a ideia lá na Constituição, embora a gente, por vezes, para um concurso como o de oficial de promotoria, a gente não veja esse artigo, mas o início da Constituição Federal tem a seguinte expressão: todo poder emana, sai do povo, ele se origina no povo. Né? Então isso é importante. Quando a população faz esse controle da administração pública, independente de qualquer coisa, o que está se buscando é dar um melhor destino ao nosso dinheiro, ao dinheiro público. Tá? Então essa é a ideia principal. Tá? Eu acho, vou deixar assim separado, acho que é melhor.
tá? Então, isso é muito relevante, isso é muito importante, tá? Então, isso é o que diz o artigo 3º. Aí, veja só, existe uma afirmativa que já foi alvo de perguntas em concursos, não para oficial de promotoria, mas isso já foi perguntado. O desenvolvimento do controle social da administração pública é uma diretriz da Lei de Acesso à Informação. E você viu que a gente tem aqui essa expressão controle social como uma diretriz, como uma orientação geral para que essa lei seja cumprida, tá? Então, de fato, a afirmativa aqui está verdadeira. O artigo 4º, ele tem também grande incidência em concurso com relação a 3 incisos. Veja só, por vezes, o que as leis fazem, elas começam a falar de um certo assunto e mais abaixo ela vai definir o que cada assunto tratado significa. Então, veja só, quando a gente está falando quando a gente está falando da Lei de Acesso à Informação, a primeira coisa importante é o que é informação? Porque isso está respondido no inciso 1º, o que é uma informação? O inciso 2º é uma pergunta sobre o que é um documento. O inciso 3º é o que é uma informação sigilosa. O inciso 4º, o que é uma informação pessoal. Inciso 5º, o que é tratamento da informação. O que é disponibilidade com relação à informação. O que é autenticidade, o que é integridade, o que é primariedade. Então vejam que a gente tem várias definições e por vezes o que um concurso poderia cobrar de você dentro da Lei de Acesso à Informação poderia ser esses conceitos. Então eu pergunto para você, o que é uma informação? São dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimentos, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então isso é uma informação. São dados. Dados que eu posso me utilizar deles para produzir um conhecimento, então para produção e transmissão do conhecimento. Então isso é uma informação. Mas veja, a informação ela existe e por vezes ela está materializada. E a gente pode chamar isso de documento. Então o que é o documento? É uma unidade que registra as informações. Então veja, as informações elas existem e é importante que você tenha em mente que não necessariamente a informação precisa estar no papel. Às vezes a informação é verbal. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que a definição de informação é uma definição de dados que são processados ou não. E esses processados, entenda como dados que já estão em algum lugar ou que apenas está na mente de alguém da administração pública, mas que ainda não foi colocado no papel. Então qual é o ponto? A informação é um conjunto de dados que são processados ou não. E para que eu uso as informações? Para eu produzir um conhecimento ou para que eu possa transmitir um conhecimento? Pois bem, a informação pode ser ou pode estar em qualquer meio, então pode ser meio físico ou meio digital, pode ter qualquer tipo de suporte e pode ter qualquer formato. Então ela pode estar embasada em quaisquer dados, em quaisquer elementos de convicção. Elas podem estar em qualquer formato. Então, também aqui, com relação ao formato, você poderia ter a ideia de uma informação física no papel ou uma informação digital. Então, esse é o ponto, isso é informação. Já o documento é um objeto que tem dentro dele, ou tem no seu bojo, no seu conteúdo, o registro das informações. Então, quando eu olho um documento, por exemplo, estou aqui, uma carteira de doação de sangue, carteira do doador, é a minha carteira de doação de sangue.
Veja, isso aqui, dentro deste papel, existem várias informações. E todas essas informações estão num caixotinho que eu chamo de documento, tá? Inciso terceiro, então, primeiro, né, o documento unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Então, qualquer que seja o suporte ou o formato. Informação sigilosa, também muito interessante. É aquela submetida, e aqui é importante, hein, temporariamente à restrição de acesso ao público, em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então pense o seguinte, né? Apenas para que você pense, né? Veja se isso tem coerência ou não. Imagina, por exemplo, se existisse no país o que a gente chama de cartão corporativo, em que o chefe do Poder Executivo Federal tem lá um cartão de crédito sem limites. E ele gasta com o que ele quiser. Ele pode passar o cartão, por exemplo, num posto de gasolina e comprar 1.000 litros de gasolina por dia, por exemplo. E aí as pessoas começam a saber que a pessoa está fazendo isso, hipoteticamente, tá? Não estou dizendo que aconteceu, tá? E esse chefe do Poder Executivo Federal diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essas informações são sigilosas. É lógico que não bate, por quê? Porque aquilo que foi decretado como sigiloso não tem a ver com a segurança da sociedade ou segurança do Estado, mas tem a ver com a segurança do próprio político. Então, claro, estou falando isso lá na Finlândia, né? Não é aqui no Brasil não, né? Então, imagine que houvesse essa possibilidade de, por exemplo, o presidente da República decretar o sigilo dos gastos do seu cartão corporativo. Então, já pensou se isso existisse, né? Então, isso estaria certo ou estaria errado? Isso estaria errado, porque a lei de acesso a informações diz que eu vou decretar o sigilo de uma informação e esse sigilo é temporário. Para quê? Para eu proteger a sociedade ou para que eu proteja o Estado. Porque essa informação é tão imprescindível, ela é tão importante que ela não pode ser colocada em público. Agora, se o cara come picanha ou se ele abastece 1.000 litros de combustível por dia, talvez eu acho que eu tenho o direito de saber sobre isso, né? Até porque, querendo ou não, sou eu e é você que paga o salário dessas pessoas, né? Mas apenas a título de informação e hipoteticamente. Então veja, informação sigilosa, segundo a lei de acesso à informação, é exatamente isso. É uma informação que por um tempo, que temporariamente é restrita, porque ela é imprescindível. Imprescindível para quê? Para a segurança da sociedade ou para a segurança do Estado. Pois bem, o inciso 2º e o inciso 3º já foram perguntados em mais de uma oportunidade em concursos. O que já se perguntou sobre documento? Se diz que o documento, ele pode sim ser no formato físico, mas ele também pode ser num formato digital. Então, hoje em dia, você tem lá carteira de habilitação digital. Então, qual é o ponto? O que já se perguntou em muitos concursos sobre o documento é uma unidade de registro físico de informações? Não, ele pode ter qualquer formato, tá? Isso é uma questão importante. Outra coisa, informação sigilosa. O que é informação sigilosa? Não é uma informação relacionada a uma pessoa. A informação sigilosa é em relação à segurança da sociedade ou à segurança do Estado, a proteção do Estado. Então, também isso já foi objeto de pergunta. Inciso 4º, informação pessoal. Se relaciona à pessoa natural. Pessoa natural também chamada de pessoa física. Você, por vezes, já ouviu falar como pessoa física. Identificada ou identificável. Então, alguém que pode ser identificado, né? Deixa eu só dar um pause aqui, porque está tendo um barulho aqui, peraí. Bom, vou continuar aqui. Então, com relação à informação pessoal, são dados que se relacionam a uma pessoa natural, que a gente chama de pessoa física atualmente, que eu posso identificar. Então, por exemplo, uma pessoa que foi no hospital e fez lá o seu cadastro. Então, essa informação é uma informação pessoal. Ou uma pessoa identificável.
Como que eu sei que uma pessoa é identificável? Porque apesar de eu não ter naquele momento quais são os dados da pessoa, eu consigo chegar a uma conclusão de quem é aquela pessoa. Isso é informação pessoal. Pois bem, existe um outro inciso que fala sobre tratamento da informação. E aqui, por mais que não tenha sido perguntado mais corriqueiramente num concurso essa definição de tratamento de informação, como veio posteriormente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, essa expressão tratamento da informação ficou muito mais comum. Então é uma expressão que tem em vários pontos lá da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque veja, aqui a gente está falando acesso à informação. Então eu terei acesso às informações que estão dentro da administração pública. Em contrapartida a isso, existe uma outra lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa lei fala muito sobre tratamento da informação. O que é o tratamento de informações? É o conjunto de ações referentes à produção, recepção, aqui me parece muito importante, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Então, tratamento da informação é o ato de a administração pública se utilizar da informação que ela tem. É isso que eu quero que você entenda. E como que ela se utiliza? Ela pode receber as informações. Então, qual é o ponto? Entrou uma informação no banco de dados lá da prefeitura da sua cidade. O que a administração faz com essas informações? A gente chama isso de tratamento da informação. Qual é o caminho que essa informação segue? Bom, eu vou pagar eu preciso, por exemplo, fazer um corte de árvore na minha cidade, na minha rua. Eu vou na prefeitura, preencho um cadastro. Esse cadastro que eu preenchi, ele vai ficar num banco de dados dentro da prefeitura. Para quê? Para que depois se saiba que eu, num tempo atrás, pedi a poda de uma árvore ou a retirada de uma árvore, seja lá o que for. Qual é o ponto? Esse tratamento da informação é todo um processo de essa informação sair de um cidadão comum ou sair da própria administração pública e ter uma destinação certa dentro da administração. Isso é o tratamento da informação. Então, quando entra uma informação, quando a administração recebe uma informação, quando ela separa, dizendo o seguinte, olha, essa informação aqui é importante, essa aqui não é. Isso é o que a gente chama de classificação da informação. Quando a gente pega essas informações e coloca para toda a população, isso é, por exemplo, reprodução ou transmissão ou distribuição. Então, tudo isso é o que a gente chama de tratamento da informação. Eu marcaria aqui, eu não vou marcar em verde, porque o que está em verde é o que já caiu em mais de uma vez em concursos. Eu vou marcar aqui com, que nem sei que cor é essa aqui, que cor que é? Lilás, não, rosa. Eu vou marcar com essa cor para que você fique esperto, porque isso poderia ser uma pergunta para você, especialmente em razão do fato de haver a lei de acesso à informação. Então isso aqui poderia, e essa definição de acesso à informação, ela tem essa expressão tratamento da informação e serve lá na lei de acesso à informação para questões públicas e particulares. Aqui nós estamos falando de uma questão da administração pública, tá? Então apenas trazendo este dado para você. Então, tratamento da informação é como recebe, como entra, como que eu separo essas informações, como que eu me utilizo, como que eu tenho acesso a essas informações, como que eu armazeno isso, como que eu elimino, porque você pode ter que descartar, dentro da administração pública, descartar algumas informações, né? Como que eu avalio essas informações. Então, tudo isso é o que a gente chama de tratamento da informação. É o que é feito com as informações e como elas chegam, são utilizadas ou saem ou são eliminadas pela administração pública. Cara, cheiro e jeito de concurso, embora ainda não tenha sido perguntado assim com mais frequência.
Inciso 6º, disponibilidade. É a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Então, a informação que está disponível é a informação que pode ser conhecida e utilizada. Por quê? Porque se você tiver uma informação indisponível, significa que ela não pode ser conhecida, não sei qual é essa informação e eu não posso me utilizar dela, tá? Então, me parece que aqui a disponibilidade, você está disponível, né? Às vezes alguém pode perguntar para você, você está disponível? Então você pode fazer alguma coisa? Aqui é a mesma coisa, só que, claro, com relação à informação. Então essas informações são conhecidas? Posso me utilizar delas? Elas podem ser usadas? Isso é uma informação disponível. A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, quando eu digo que uma informação é autêntica, é porque ela foi produzida, porque ela foi expedida, porque ela foi recebida ou porque ela foi modificada por uma certa pessoa, por um equipamento ou por um sistema. Então, por exemplo, né, se fala muito sobre a questão de votação, né? Então, quando você vai fazer a sua votação das eleições mesmo, né? Você, no primeiro momento, você digita ali os seus dados num caixotinho ali, que é um aparelhinho que você vai colocar ali o seu CPF, alguma coisa assim, não me lembro exatamente como é, mas você digita alguma coisa ali. E o próprio mesário faz ali algumas digitações. Pois bem, se perguntar quem foi a pessoa que fez aquilo, foi a pessoa que poderia ter feito aquilo, e isso foi colocado dentro de um equipamento, isso foi colocado no sistema, por exemplo, da Justiça Eleitoral. Essa informação é autêntica. Então, a autenticidade é a qualidade, é uma característica da informação. Então, quando ela de fato foi produzida por alguém, ou foi feita num determinado equipamento, ou por um determinado sistema, isso é uma informação autêntica. Integridade. A informação é íntegra quando ela não foi modificada. Com relação à origem, então ela saiu de fato de um local que ela deveria ter saído, ela circulou, ela teve o seu trânsito correto e o seu destino, ela chegou onde ela deveria ter chegado. Então não confunda a autenticidade é a qualidade de alguma coisa que no fundo, a gente pode parecer uma expressão que talvez você se recorde mais, né? Mas uma autenticação, o que é? Alguma coisa que você sabe que é verdadeira. Então, a autenticação, você pode até, se isso fosse perguntado para você, o que é uma informação autêntica? É uma informação que realmente saiu de uma certa pessoa. Quando a pessoa vai no cartório, né, para reconhecer firma por autenticidade, significa o quê? O cartório está declarando, está certificando que aquela assinatura saiu daquela pessoa. Tá? Então, essa é a ideia da autenticidade. Já a integridade significa a ausência de corrompimento ou de corrupção daquela informação, né? Às vezes a gente fala corrupção só como crime, receber dinheiro, mas tudo que se corrompe, tudo que foi corrompido tem relação com alguma coisa que era de um jeito e não é mais, né? Então por isso que a informação íntegra, ela é uma informação que não foi modificada, que não se corrompeu, que não foi alterada durante todo o seu trâmite, desde quando ela surgiu, depois, até que ela chegasse no local em que ela deveria chegar. Tá? Então, isso é uma informação íntegra. E aí, uma questão relevante, que é o inciso 9º, que já caiu em mais de uma vez em concurso, que é a primariedade. A primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Entenda uma coisa, a integridade e a primariedade se parecem, porque no fundo a informação íntegra ela não foi modificada. A informação que detém a primariedade ela também não foi modificada. Só que tem uma coisa, o ponto principal é que a integridade fala desde o surgimento da informação, então a origem da informação, e depois o seu trânsito, então o seu encaminhamento para onde ela tem que ser encaminhada e o seu destino, até chegar no seu destino. A primariedade tem uma outra característica.
ela também é sem modificações, mas é uma característica da informação que está quente, que acabou de ser coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível. Então a primariedade traz a ideia de que as informações que serão apresentadas ao cidadão devem ser sempre sem qualquer maquiagem. Isso é um dado relevante, né? Então, quando eu falo, então pensa o seguinte, você vai pedir uma informação na prefeitura, na Câmara Municipal da sua cidade, no estado, e você precisa coletar aquela informação naquele momento. Você pede essa informação. Pois bem, nesse caso, a administração pública é obrigada a te dar essa informação, saindo de quem deva sair, sem qualquer modificação e com o máximo de detalhamento possível. Essa é a ideia, tá? Então isso são as definições que me parecem muito interessantes, que você tenha essas definições em mente e que você de fato tente gravar, né? Então se eu perguntasse para você o que é informação, o que é documento, o que é uma informação sigilosa, o que é informação pessoal, o que é tratamento da informação, o que é disponibilidade, o que é autenticidade, o que é integridade, o que é primariedade, tudo isso são elementos, são definições que são dadas na Lei de Acesso à Informação, que são muito interessantes, que poderiam daqui surgir várias questões para concurso. E para a gente finalizar o vídeo, o artigo 5º diz: é dever do Estado garantir o acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, então não pode haver enrolação, de forma transparente, aqui redundância, né? De forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então aqui realmente o legislador, quem fez a lei, está aqui enfatizando, olha, quem for pedir informações, você precisa ter um procedimento objetivo, ágil, rápido. E além disso, quando as informações forem prestadas, elas têm que ser transparentes, claras, em linguagem de fácil compreensão, para que qualquer pessoa do povo consiga entender o que está ali sendo falado, tá? Então essa é a ideia. Meus amigos, a gente vai parar por aqui, estamos fazendo aqui com muita calma a verificação da Lei de Acesso à Informação e é claro que eu recomendo que você entre no Base Jurídica, o link está aqui embaixo. O Base Jurídica é o meu curso fechado. Então a gente tem aqui no canal do YouTube inúmeros vídeos, temos várias playlists aqui no canal, todas elas são muito boas, tudo isso já vai te ajudar, você vai conseguir resolver 60%, 70%, 80% da sua prova de direito com isso que a gente tem aqui no canal gratuitamente. Só que existe uma pequena parte que eu estou reservando para passar no grupo fechado. Além das aulas que não estão aqui no YouTube, então são aulas inéditas. Aulas do que, professor? Aula de direito constitucional, aulas de processo penal, de processo civil, de direito administrativo, aulas sobre essas normas específicas do Ministério Público. Além de tudo isso, dessas aulas inéditas, a gente tem as anotações, todas que eu faço no YouTube, eu disponibilizo lá também. Então é como se você pudesse aqui ter, entre aspas, uma apostila já prontinha para você. E além disso, também a gente tem questões. Eu já tenho lá séries de questões em que eu resolvo junto com a turma, né? Então eu faço um vídeo resolvendo aquelas questões, explicando alternativa por alternativa o que é que está certo, o que é que está errado. E isso é muito importante também porque ajuda no processo de revisão para a sua prova. Já falei isso no outro vídeo que não adianta só estudar, é importante revisar. A revisão é o mais importante fator para a aprovação. Você não conhecerá nenhuma pessoa que foi aprovada em concurso que não tenha revisado o conteúdo. Não adianta você pegar o edital e marcar tudo e ter visto tudo. A pergunta é, o que você revisou? Sabe o que você vai acertar na prova? Aquilo que você revisou. Porque você aprendeu, isso já está na sua cabeça, mas como existe uma curva de esquecimento, você precisa, é lógico, sempre voltar a alguns pontos que são mais relevantes. E aí, é claro, quando você estiver fazendo ali junto comigo as correções das questões, você vai estar revisando. Mas, para quem entrar no plano anual do Base Jurídica, nós teremos também a super revisão, que é um período com mais ou menos aí 10 dias antes do concurso, em que eu vou abordar todos os temas relativos a direito
para que você de fato possa gabaritar a sua prova na parte de direito. É muito importante. Além disso, como, aí é uma redundância, tá? Mas está errado falar isso, como um plus a mais, mas na verdade é como um plus ou como um bônus, eu estou trazendo também aulas de português, mas não são ministradas por mim, ministradas por uma professora especialista na área de concursos. Já tivemos uma primeira aula dessa professora, já foi bem avaliada essa aula pelos alunos que estão lá dentro da plataforma. Estaremos colocando outra aula e a ideia é a de que a gente acrescente outras aulas, porque também língua portuguesa é um ponto muito, muito importante para o seu concurso. Tá? Então, é lógico que a parte de língua portuguesa, ela está sendo colocada aqui, mas é lógico que a parte de direito, eu tenho mais, não digo que eu tenho mais cuidado, mas existem mais aulas, porque direito você nunca viu, né? E a língua portuguesa, a ideia é suprir carências de temas que você não viu, ou dos quais você não se recorda, ou que você realmente não teve acesso quando estava no ensino fundamental e no ensino médio. Porque o concurso de oficial de promotoria é para nível médio. Então, esses conteúdos que a gente coloca propositalmente, de modo pensado, de modo muito bem arquitetado para estar dentro do base jurídica com relação ao português, tudo isso tem relação com suprir lacunas, suprir deficiências que as pessoas possam ter tido durante a sua formação. Ninguém é obrigado a ter estudado numa escola particular. Tem muita gente que fez supletivo, fez um ensino médio numa escola pública e talvez precisasse trabalhar junto, não tivesse tanto tempo assim para se dedicar, ou realmente o ensino não era assim tão bom, ou porque realmente o ensino até poderia ser bom, mas a pessoa não quis estudar naquele momento e quer estudar agora. É o momento de você fazer isso. Então lá temos também aulas de português, tá bom? Então a ideia é continuarmos também com a parte de português e depois, quando sair o edital, se houver informática, nós buscaremos informática para colocarmos lá. Se houver matemática ou raciocínio lógico, a gente precisa ver se vai haver só matemática ou se vai haver só raciocínio lógico ou a mistura dos dois. Aí a gente também vai ter lá essas aulas para ajudar os alunos a serem aprovados. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito agradecido. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!